Olá pessoal, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui numa live para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Espero que você esteja bem nesse dia 2 de janeiro, sexta-feira. Agora são 7 horas e 50 minutinhos e a gente tira um breve tempinho para nós recapitularmos aquilo que estudamos ao longo dessa semana. Começamos um novo trimestre, vamos agora estudar as cartas de Filipenses e Colossenses. Eu quero lembrar a você que ao findar do trimestre, nós teremos em mãos aí um excelente comentário desses dois livros da Bíblia. Então, cada livro que você estuda, cada lição que você estuda sobre algum livro da Bíblia, é um excelente comentário bíblico que você tem em casa para ajudar você nas suas pesquisas, na preparação de estudos, de sermões. E é por isso que a gente tem que todo dia se dedicar ao estudo da lição. Primeira lição, perseguidos, mas não abandonados. Foi uma introdução às cartas de Paulo aos Filipenses e Colossenses. É o que estudamos hoje. Vou fechar aqui o vidro, ver se melhora um pouco dos mosquitos aqui, né? Então, perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar, Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. É por isso que a carta de Paulo aos Filipenses é também chamada a Epístola da Alegria. Por quê? Porque Paulo constantemente fala da alegria que nós devemos ter em Cristo a despeito das provações que nós enfrentamos. Então, Paulo escreveu os livros de Filipenses e Colossenses enquanto estava em prisão. É por isso que existem algumas epístolas de Paulo que são chamadas epístolas da prisão. São elas Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemon e 2 Timóteo. Essas 5 cartas teriam sido escritas por Paulo enquanto em prisão. Na parte de domingo, Paulo se declara prisioneiro de Jesus Cristo. E em Efésios 3:1 e Filipenses 1, Paulo diz, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Então, Paulo se declara prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo dedicou toda a sua vida ao serviço de Jesus. O apóstolo se descreve como embaixador em cadeias. E ele foi parar várias vezes na prisão por causa do teor de sua pregação, por pregar o evangelho de Deus. Paulo menciona exatamente onde estava preso, ou melhor, Paulo, nessas cartas, ele não menciona exatamente aonde ele estava preso. Alguns sugerem que possa ter sido na cidade de Éfeso ou em Cesareia. O que é bem claro é a última prisão de Paulo em Roma, de onde ele vai escrever a segunda epístola a Timóteo, isto é mais claro. Mas o fato de Paulo mencionar na sua carta a palavra pretório, e pretório pode referir-se a uma residência oficial de um governador de uma província, isso dá a ideia de que Paulo estivesse em cidades como Jerusalém, que eram sedes de província. E, segundo Paulo, ele também enviou saudação aos da casa de César, indicando que ele estava preso em Roma e lá ele tivera contato com pessoas que serviam no palácio real. Daí a ideia, a exatidão desta prisão em Roma, pelo menos na sua última carta, a 2 Timóteo. Enquanto ele estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado privações. A primeira prisão acontece em Filipos e lá depois ele passa um breve período em Jerusalém e depois é transferido para Cesareia. Ele vai declarar que ele era um tesouro ou possuía um tesouro em vaso de barro. Estando nós atribulados, não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
somos como um tesouro em vaso de barro. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Nós somos o barro e o tesouro que nós carregamos conosco é a palavra do Senhor. Esta palavra que deve ser difundida, levada a outras pessoas. É o tesouro que Deus nos confiou. E esse tesouro deve ser tratado com todo cuidado. Paulo fala, então, dessas batalhas espirituais que os crentes enfrentam e que nessas batalhas, por levar o evangelho, a gente tem que lançar mão das armas da justiça. E Paulo menciona a palavra da verdade. Em outro momento, ele vai chamar de a espada do Espírito. Então, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. E a palavra da verdade, a Bíblia, é uma delas. Na palavra, nós aprendemos com os erros e acertos das pessoas que ali têm sua história registrada. Além disso, o Espírito Santo é também um elemento que é o essencial, o Deus que transforma os nossos fracassos em vitórias. O Espírito Santo, ele torna eficaz o que foi realizado na cruz, e é ele que nos permite sermos participantes da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar o próprio caráter de Cristo em sua igreja. Então, quando nós fazemos uso da palavra e somos susceptíveis à voz do Espírito, é Ele quem transforma a nossa natureza e nos une à natureza divina. Ainda que estivesse em algemas, preso, Paulo tinha certeza da obra que o Espírito estava realizando na vida dele. Na parte de terça-feira, nós vemos então Paulo chegando na primeira cidade, que é a cidade de Filipos. E aí Paulo tinha uma equipe missionária, Lucas, Timóteo e outros. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. E por ser uma importante cidade, ela recebeu um título bem interessante, né? Que em latim, ius ou jus italicum. Talvez seja isso, né? A expressão correta. Direito itálico, que era o mais alto reconhecimento que uma cidade podia obter. E ela obteve esse reconhecimento, e toda pessoa que nascia em Filipos já tinha, então, o direito à cidadania romana. E como cidadão romano, ele ficava isento de pagar impostos. Isso era uma grande vantagem para aquele momento. Para nós também hoje, né? Temos essa grande vantagem. Se tivéssemos esse privilégio, né, de não pagar impostos num país com a carga tributária tão grande, infelizmente o cidadão brasileiro sofre com essas cargas. Já na cidade de Colossos, o nome que vai aparecer ali é o nome Epáfras. Então, Paulo não havia estado ainda em Colossos, mas o que a lição indica é que ele, enquanto em Éfeso, cidade vizinha, várias pessoas foram evangelizadas por ele. E talvez esse Epáfras, evangelizado por ele em Éfeso, tenha levado para Colossenses o evangelho. A cidade era a mais importante da Ásia Menor e o evangelho podia avançar em suas fronteiras. Colossos estava localizado cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia, e as escavações dessa cidade só surgiram em tempos mais recentes. Moedas que ali foram encontradas sugerem que seus habitantes adoravam inúmeros deuses. E as práticas pagãs e influências culturais eram grandes desafios, então, para a evangelização dessa cidade. Um outro nome que aparece ali de outro cristão é o nome Filemon. Talvez tenha se convertido na mesma época de Epáfras. E na carta a Filemon, que Paulo escreve, Paulo intercede por um escravo chamado Onésimo.
E Paulo pede que Filemon trate a Onésimo não como escravo, mas como um irmão em Cristo, como alguém que também havia aceito a fé cristã. Essas igrejas, então, de Filipos e Colossos, recebem cartas de Paulo. Em ambas as cartas, Filipenses e Colossenses, Paulo descreve os membros da igreja como santos em Cristo Jesus. Aos santos que estão em Filipos, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então, isso significa que por meio do batismo, eles foram separados para ser um povo especial de Deus. E a palavra santo, a palavra grega hagios, a ideia justamente é essa. Santo não é aquele que não comete pecado. Santo é aquele que foi separado. E os crentes são separados através do batismo para servirem ao Senhor. De igual forma, Israel era uma nação separada e lá praticou-se o rito da circuncisão. No Novo Testamento, é o batismo. Agora, a expressão santos e fiéis irmãos, ela também pode se referir aos oficiais da igreja, bispos, diáconos, pessoas que estavam envolvidas em ministério. Então, Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. Um outro detalhe bem interessante, que a lição de quinta trouxe, que vale a pena a gente lembrar na recapitulação, é que, segundo Ellen G. White, a organização da igreja em Jerusalém deveria servir como modelo para outras comunidades cristãs, em todos os lugares em que a mensagem da verdade conquistasse converso para o evangelho. Isso não ficou preso ao tempo dos apóstolos. Isso se estende em todo o tempo da história. Então, por que a organização da igreja em Jerusalém serve de modelo para nós hoje? Porque cada pessoa deve estar envolvida em um ministério. E esse ministério deve, então, ser definido de acordo com os dons que o Espírito Santo concede a cada pessoa. Então, nós precisamos hoje ter um ministério baseado em dons espirituais. A igreja de Jerusalém é, assim, um modelo para todas as igrejas. Um modelo em sua organização, onde hajam ali oficiais que possam liderar os departamentos, os ministérios, e esses ministérios possam envolver todas as pessoas de acordo com seus dons espirituais. Como a primeira lição falou sobre as dificuldades que Paulo enfrentou por servir ao Senhor, por ser um embaixador em algemas, trouxe um texto de Ellen G. White, no Instrutor dos Jovens, de 1899, onde Ellen G. White diz que para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir esse progresso, o progresso na vida espiritual. Contudo, diz ela, enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete, de maneira alguma deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, eu gostei muito dessa expressão. Enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. Hoje é dia 2 de janeiro. Vamos fazer desse ano o ano pela busca do Espírito. O ano pela busca da graça de Deus. Mantendo nossos olhos fixos na cruz do Senhor. E nos preparando a cada momento para o breve regresso do nosso Salvador. Que você tenha um sábado muito abençoado e feliz. E que ao recapitular a lição na classe, nesse sábado, você possa, junto com seus irmãos em Cristo, explorar ao máximo as lições de Paulo, que estamos apenas começando.
Então, que Deus dê a você um primeiro sábado de 2026 muito abençoado e feliz na presença do Senhor. Ora comigo. Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, por tua graça que nos está disponível através da cruz. Muito obrigado pela obra do Espírito que realiza em nosso coração o crescimento espiritual, a santificação. Que 2026 seja um ano marcado pela busca do teu Espírito, um ano marcado pela busca do poder, que vai nos capacitar a concluir a tua obra e preparar um povo para o teu regresso. Dê a todos nós um sábado abençoado e feliz em tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos, por sua companhia nessa breve recapitulação. Que você tenha um sábado abençoado e feliz na presença do Senhor. E a gente se encontra no próximo vídeo.